O objetivo desse vídeo de hoje é mostrar como estruturar projetos na nascente, ou seja, com maior possibilidade de beber água limpa. Associado a isso, como posicioná-lo de forma única na essência de um verdadeiro unicórnio. Como assim, Cristiano? A nomenclatura unicórnio é muito utilizada pelas startups que fazem grande sucesso no Vale do Silício. Projetos únicos que desenvolveram soluções disruptivas e que hoje valem bilhões e bilhões de reais. Caramba, será que é possível a gente fazer isso no setor imobiliário? Vamos por partes. Primeiro a gente vai utilizar a metodologia do Jack Estripador. Por partes. Primeiro eu vou mostrar para vocês o mecanismo de funcionamento desse mercado. Eu tenho uma forma de ver o mercado entendendo a possibilidade de chegar cedo e aproveitar cada fase da dinâmica de funcionamento desse negócio, que é extremamente volátil e dinâmico. Vamos comigo? Vou aqui no quadro. O setor imobiliário é interessante. Eu vou primeiro aqui desenhar uma lâmpada, tranquilo? Para quem me conhece, sabe que eu sou um péssimo desenhista. O mercado imobiliário funciona basicamente desse jeito. A partir do momento que uma cidade acende a luz da atratividade, ou seja, aquela cidade está bombando, alguma coisa está acontecendo ali, essa cidade está vendendo, tudo que se coloca lá vende, está uma maravilha. Todo mundo vai para a cidade. É igual aqueles mosquitinhos que não podem ver uma luz acesa dentro de uma fazenda, ou então quando chove, né? Vocês já viram isso, né? Pois é. Esse é o problema. O mercado imobiliário é um mercado que tem baixíssima barreira de entrada. Ou seja, quem tem dinheiro empreende. E o pior não é isso. O pior é que a maioria dos empreendedores que empreendem no setor imobiliário pensam que ter sucesso é tão somente ofertar um projeto bonito e bem localizado. Isso é parte da equação, mas ela ainda tem vários ingredientes e que a gente não pode desprezar. Mas voltamos aqui. Observe que a partir do momento que uma cidade acende a luz da atratividade, ela deixa de ser novidade, ela chama a atenção de um monte de gente, e o principal erro nesse momento é você achar que você foi o único felizardo a descobrir, a saber que essa cidade está interessante. Normalmente, essa cidade, ela entra no processo de saturação que vai no período de 2 a 5 anos. Como assim, Cristiano? Um monte de projeto vai para a cidade, um monte de empreendedor vai para a região, começa um processo de aprovação de projetos. A gente sabe que no setor imobiliário a gente não tem fronteiras de empreendedores. O cara do norte empreende no sul, o cara do sul empreende no oeste, por aí vai. E nesse sentido, um monte de gente começa a aprovar os projetos dentro do pipeline de aprovação da prefeitura. Quanto menos burocrática for essa prefeitura, esse município, mais cedo essa cidade entra num processo de saturação. Mais cedo ela é super ofertada. Quanto mais burocrática ela for, mais demorada é essa saturação. Por quê? Porque tem um monte de gente brigando lá, aprovando o projeto, e quando sair, sai tudo de uma vez. Isso aqui é um perigo danado. Pois é, normalmente as cidades que entram nesse processo de atratividade, elas entram nesse movimento aqui. É o que eu chamo de movimento centrípeto. O movimento centrípeto, ele faz isso daqui, ó, de fora para dentro. Ou seja, uma indústria se instalou na região, ou simplesmente um campo de agro está sendo bombado na região. E o que acontece?
essas matrizes econômicas fomentam o mercado, fomentam todo o desenvolvimento econômico. Economia, desenvolvimento econômico, o processo de aquecimento econômico começa a servir de mola de atração, ou seja, ela começa a atrair pessoas economicamente ativas de todas as regiões. Para quê? Para trabalhar nessas matrizes, sejam elas de agro, sejam elas de indústria, sejam elas de serviço, algumas grandes empresas de serviços, de logísticas, sejam elas de comércio. Eis a questão. Quando essas cidades começam a entrar nesse processo de aquecimento econômico, as coisas começam a acontecer. Se eu começo a gerar novos ciclos de demanda, eu começo a ter um nível de atratividade. Por quê? A partir do momento que essas pessoas vão chegando, elas têm necessidades imobiliárias. Em primeiro lugar, ela vai alugar um imóvel. Depois o cara vai começar a namorar, a casa, se separa, e aí a gente começa toda a composição dos arranjos familiares. Observe que cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Cada vez mais as pessoas estão vivendo. Em síntese, cada vez mais as cidades têm sido dependentes, se tornado dependentes de um processo de aquecimento econômico para que ela seja capaz de gerar novos ciclos de demanda. Aquela cidade que cresce lentamente ou quase não cresce, está estagnada, se você empreender, você errar a mão, colocar muitos produtos na região, você corre o risco de ficar estocado. E o pior não é isso, de ficar estocado durante muito tempo. Por quê? Porque você não vai ter composição de demanda, de novos ciclos de demanda para consumir o teu produto. Vamos voltar para cá. Observe que quando eu começo esse movimento, algumas matrizes econômicas sendo instaladas na região, todo esse processo de atratividade, de migração de pessoas, começa a ocorrer. Quanto mais cedo você chega em regiões que estão acontecendo isso, mais dinheiro você ganha. Quanto mais próximo do centro, mais perigoso fica. Aqui no início, você ainda consegue comprar área barata, você consegue comprar área a preço rural, você consegue fechar uma incorporação a um preço interessante. Por quê? Porque não existe ainda a cultura maciça do desenvolvimento imobiliário. Um ou outro são aqueles empreendedores pequenos da própria região que vão fomentando o próprio mercado. Mas quando esse processo começa, aí a brincadeira começa a ficar de gente grande. Eis a questão. Como encontrar cidades que estão entrando nesse processo, se possível, o mais rápido, na parte inicial. Quanto mais rápido você chegar, mais água limpa você vai beber. Vou dar um exemplo, uma cidade, Luiz Eduardo Magalhães. Há 15 anos atrás, ela tinha cerca de 16 mil habitantes. Hoje ela deve estar beirando seus 90 mil. Você já pensou se alguns anos atrás você estivesse de frente para Luiz Eduardo Magalhães e pudesse entender que esse movimento era uma crescente? Interessante, né? Existe um indicador que eu gosto muito de analisar, que ele é um dos caras, não é o, mas ele é um dos caras que começa a sinalizar esse movimento de crescimento. Chama-se taxa geométrica de crescimento anual, a famosa TGCA, crescimento anual populacional. Observe, se cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, e se você tem uma cidade que está bombando, ou seja, está crescendo, caramba, está com taxa de 4%, de 5% de TGCA, de taxa geométrica de crescimento anual, alguma coisa está acontecendo naquela região. Aí nesse momento a gente tem que tomar alguns cuidados. Como assim, Cristiano? Bom, eu preciso saber se isso é uma constante ou se é sazonal, é pontual. Como assim pontual, Cristiano? Eu posso estar tendo a construção de uma hidrelétrica e isso vai ter uma necessidade de muitos funcionários, 40, 50, 60 mil pessoas trabalhando dentro do período
de construção dessa hidrelétrica? Não necessariamente essas pessoas vão ficar, e nem 5% dessas pessoas ficam na região. Essas pessoas vão migrar, vão para outros lugares, vão para outras oportunidades, outras obras e por aí vai. A questão é, eu preciso entender se esse processo de crescimento que nós estamos entendendo, ele é uma constante, se de fato é um processo que está sendo consolidado a partir da inserção de alguma matriz econômica, seja ela agronegócio, seja ela industrial, comercial, seja o que for. E aí você só vai saber disso, meu amigo, entendendo o que está acontecendo. Observe que essas regiões são ótimas para você empreender loteamento. Porque normalmente são cidades pequenas e que estão entrando no processo e normalmente essas cidades ainda estão engatinhando, quando estão engateando o processo de verticalização urbana. Né? Então tem poucos prédios, a maior parte das cidades são espraiadas, então são ótimos lugares para você começar a trabalhar condomínios fechados, loteamentos abertos e por aí vai. Beleza, aí a gente tem a outra situação. Qual é a outra situação? Quanto mais próximo do eixo, mais perigoso fica. E a gente começa a ter a situação inversa. A situação cujo movimento é de uma máquina de lavar roupa. Como assim, Cristiano? É um movimento centrífugo. É de dentro para fora. Bom, já está caro empreender aqui, já deixou de ser novidade há muito tempo. A cidade já está bombando. O que acontece? As famílias começam a buscar as regiões periféricas em busca de custo-benefício. Querem comprar algo maior por um preço menor. E olha que interessante. Se você tem cidades próximas a essas regiões, que estão nesse processo já de saturação, por assim dizer, ou seja, já deixou de ser novidade, o preço do metro quadrado na região já está caro, já tem concorrente pra caramba, nego dividindo o bolo, já está caro para o pessoal na região central, porque aqui a gente já tem uma porrada de centralidades, de comércios, de lojas mais estilizadas, enfim, valorizou. Beleza. Se você tiver regiões próximas a essa região, que já está no processo de saturação, a gente começa a ter a possibilidade, logicamente eu preciso ter mobilidade, né? Eu preciso ter mobilidade urbana entre elas. Eu preciso poder ir e vir. Se elas estão próximas, a 20, a 25, a 14, a 30 km de distância, a gente começa a ter a possibilidade de fazer o efeito pendular. Eu monto um projeto para esse cara aqui, esse cara vem morar aqui, trabalha na região, depois ele volta para dormir. Ou seja, a cidade satélite. Olha que interessante. Essas cidades que estão próximas de regiões muito boas, que já estão bem valorizadas e tudo mais, elas começam a entrar no processo centrípeto em função do transbordo da cidade, que agora já está entrando no processo de maturação. Interessante, né? Gente, nós temos oportunidade nas duas estruturas. A gente tem oportunidade tanto no processo inicial de aquecimento de uma cidade, que ela está muito mais alinhada a loteamentos, a empreendimentos horizontais, como eu tenho oportunidade nas cidades que já estão saturadas. Vamos chamar elas de maduras, saturadas não, tá ok? E nessa maturidade, a gente tanto tem a oportunidade nas cidades vizinhas, que são as cidades satélites, eu gosto de chamar de cidade do lado. Ah, onde está bom? Ah, está bom aquela cidade ali. Beleza, ela tem alguma cidade próxima, em 30 km de distância, no máximo? Poxa, é para lá que eu vou. Por quê? Porque as pessoas só vão começar a pensar em vir para cá quando aqui tiver muito caro, quando aqui tiver muito complicado, tiver muito concorrente. Mas se você já vem antes, já quando esse processo estiver iniciando, você já começa a fazer excelentes negócios. Por quê? Porque as pessoas vão se submeter a querer comprar mais por menos, porque aqui o cara não consegue, está tudo muito caro, ele não vai conseguir adequar o seu perfil familiar na sua condição de pagamento. Bom, a gente tem oportunidade para tudo, como eu falei anteriormente. Aqui horizontal e aqui a gente tem oportunidade para verticais, para prédios, para strip mall, power center, hotelaria.
isso é que é interessante. Nos dois processos, tanto na cidade que já está madura, quanto na cidade que está com o seu processo de aquecimento econômico. Beleza, Cristiano, onde é que entra o unicórnio agora? Beleza. Bom, o primeiro passo é chegar no momento certo. Quando você chega no momento certo, você tem menos concorrente. E pelo fato de você ter menos concorrente, você consegue dividir menos o teu bolo e manter a tua margem. Tá, mas como é que a gente vai trabalhar? Eu ainda não entendi muito o que isso faz de mim um unicórnio. Bom, deixa eu te explicar. Para isso eu vou pegar uma cadeira. Oi, daqui é quem sabe faz ao vivo, hein? O que acontece? Para que a gente consiga entender essa lógica, eu tenho que entrar no segundo movimento. O primeiro movimento foi entender o momento certo. Quais são as oportunidades, aonde eu devo buscá-las. Mas agora que eu já estou de frente dela, eu vou entender o quê? O seu potencial. E vou validar o seu potencial. E aí a gente vai fazer aquele belo e velho quê? Estudo de mercado. Eu vou analisar o perfil da demanda, eu vou entender o que as pessoas podem comprar, eu vou entender o que é importante para essas pessoas, eu vou entender o que é disruptivo para essas pessoas. Olha que interessante. Eu vou entender o que é importante e eu vou entender o que é disruptivo. Tem uma maneira de ver isso, uma maneira muito simples. Eu sempre gosto de testar atributos perguntando para a pessoa se ela acha que aquilo é importante, a ponto de ela pagar mais para ter ou não, simplesmente acha importante, mas isso para mim é uma obrigação do empreendedor. Ah, você gosta, por exemplo, de varanda gourmet. Ah, eu acho isso importante, eu quero que tenha no meu empreendimento, mas eu não quero pagar mais para ter. Todo mundo já tem, todo mundo já está fazendo, não tem novidade alguma para mim. Beleza. Mas quando esse cara diz que aquilo para ele é importante ao ponto de ele se submeter a pagar mais para ter, esse cara está gritando para você, dizendo que isso para mim é foda, isso para mim é muito importante. Não deixe de colocar isso. Olha que interessante. Vamos voltar aqui? A gente foi buscar a oportunidade, foi começar a entender os mercados mais atrativos pelo viés de negócio, pelo viés de baixa concorrência. Depois a gente está começando ao quê? A entender esse mercado e o potencial que ele tem, começando entendendo o perfil da demanda, ou seja, o perfil das pessoas que vão te comprar e, sobretudo, respeitando o entendimento daquilo que é importante para elas. Gente, é tão pouca gente que faz isso. É tão poucos empresários que se dedicam a entender aquilo que é importante para as pessoas. E olha agora como a gente fecha a coxa de retalho. A gente vai começar a entender o que está sendo ofertado para essa demanda. Nesse momento, entendendo em nível de detalhes do que está sendo ofertado, preço, quantidade, atributos, a gente começa a entender alinhamento de mercado. A gente começa a entender o quão desalinhados estão ou alinhados a oferta, o set competitivo, ou seja, quem já está no mercado ofertando. A gente começa a ver o quão desalinhados eles estão de quem vai comprar. Simplesmente porque a gente, nesse momento, já conseguiu compreender o que é importante para as pessoas e o que está sendo ofertado para elas. Simples assim. É simples. Tem um quadro que a gente gosta de fazer toda vez que termina o estudo, que é o quadro de alinhamento de mercado, que é exatamente isso. A gente coloca todos os concorrentes numa coluna e nas outras colunas a gente vai colocando todos os atributos que foram sinalizados pela demanda, separados por importante, mas elas não pagam mais para ter, ou seja, o cara considera que aquilo é uma commodity, que é o feijão
commodity, é o feijão com arroz, não pode faltar, e aquilo que para ele é foda. Beleza. E aí a gente começa a entender quem está atendendo, quem está melhor classificado com relação ao atendimento desses desejos, desses atributos que foram sinalizados pelos compradores. Nesse momento você consegue entender aquilo que não está sendo feito. Nesse momento você consegue entender exatamente a maneira de posicionar um projeto único, escasso, mais alinhado possível com o teu comprador. É nesse momento que a gente consegue o quê? Ofertar um unicórnio, ofertar um projeto único, simplesmente porque eu estou totalmente alinhado com aquilo que as pessoas desejam e podem pagar. Não é uma coisa fácil de ser feita. A maior equação, o maior desafio do empreendedor é fechar essa equação, alinhar desejos, necessidades, anseios, capacidade de compra, restrições urbanísticas e a conta financeira do projeto. É um desafio. Mas se você entende aquilo que é importante para as pessoas, você só vai gastar energia nos atributos que foram sinalizados como importante. Acredite, que o mais vejo diariamente nos estudos que a gente faz em todo o país é um percentual altíssimo de desalinhamento da oferta para com a demanda. Por quê? O cara começa a socar um monte de atributo, achando que aqueles atributos todo mundo vai querer. Às vezes o cara pega uma receita de bolo que deu certa em outro estado, em outra cidade, e vem tentar replicar, mas ele deixa de entender se de fato aquilo que ele está ofertando tem percepção de valor pelo viés do comprador. Caramba, se cada atributo é um esforço para o empreendedor, vamos ter esforço somente naqueles atributos que são percebidos como valor. Faz sentido para você? É nesse momento que, ainda que o mercado esteja numa fase sangrenta de concorrência, você consegue posicionar um produto único pelo tão e belo alinhamento de mercado. Vamos ler aqui as perguntas. Sempre eu separo algumas perguntas, todos os assuntos, todas as temáticas que eu trago aqui, são temáticas que já foram abordadas em sala de aula, em palestras ou na consultoria da gente no dia a dia da inteligência de negócios em todo o país. E de lá para cá eu fui colecionando um monte de perguntas para a gente poder tentar trabalhar isso de forma estruturada. Cristiano, o que eu devo fazer para identificar uma oportunidade no mercado imobiliário? Como escolher a região para investir? Basta você olhar esse quadro. Cara, evite o efeito manada. Eu costumo dizer o seguinte: se todo mundo está indo para lá, é para lá que eu não vou. Por quê? Porque já deixou de ser novidade. O mercado ele tem que ser foda, ele tem que ser muito bom para poder aguentar a pressão das ofertas, para aguentar a quantidade de ofertas que serão inseridas no mercado. Aí a briga vai ser o quê? Quem sai primeiro. Entende? Esse é o problema. Ah, Cristiano, você está querendo dizer então que se tem uma cidade muito boa, eu não vou prestar atenção, eu não vou explorar essa cidade. Vá, mas vá carregado de cuidados. Se você tem cautela numa cidade que normalmente não é tão interessante, triplique essa cautela quando essa cidade for interessante, justamente porque ela é a bola da vez. Beleza. Depois disso, quando você começa a encontrar essas possibilidades, eu tenho uma série de insights que eu gosto. Vou te dar um exemplo. Cidades que são cidades pequenas, de 20, 30, isso vai depender para cada produto, tá, gente? Estou falando de uma forma generalizada, tanto de loteamento quanto para empreendimentos verticais ou casas. Empreendimentos de 30 mil habitantes, cidades de 30 mil habitantes, de 40 mil habitantes, 60 mil habitantes, 80, 100. Essas cidades que estão entrando nesse processo de aquecimento ou
estão estagnadas, mas estão dentro de uma micro-região aquecida, uma micro-região bombando, dá para a gente trabalhar ela. E é exatamente nesse ponto que você vai começar a fazer todos os aprofundamentos que eu falei agora há pouco. Existem projetos unicórnios no setor imobiliário? Como consigo identificar isso? Existem. Tem muitos empreendedores aí que fazem o dever de casa. Tem muitos empreendedores que buscam entender aquilo que é importante para as pessoas. E normalmente essas pessoas, quando elas acertam essa veia, o cara vende rápido. O cara escoa os negócios que foram ofertados de uma forma muito rápida. Ele acerta em cheio. Então, é fazer o trabalho de casa. Eu costumo dizer, inclusive, que ser disruptivo no setor imobiliário é fazer o básico. E o que é o básico, Cristiano? Caramba, o básico é entender o mercado. Por incrível que pareça, a maior parte dos empreendedores empreendem por feeling, empreendem pelo próprio movimento do efeito manada. Mas, gente, quem me garante que vai ter mercado para todo mundo? Quem me garante que aquela galera que está lá na frente, que já vendeu, que provocou o efeito manada, será que esse cara não raspou o último tacho da panela? Será que eu já vou entrar no processo de saturação? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tranquilo? E tem projetos unicórnios, sim. Já vi, são poucos, não são muitos. Se a gente for trabalhar numa ordem de percentual, cada 10 projetos, um projeto, o cara consegue se posicionar dessa forma. Quero lançar um produto unicórnio. Quais variáveis devo considerar na estruturação do projeto? Cara, entende o que é importante para as pessoas. Entendendo o que é importante para as pessoas, entendendo o que está sendo ofertado para essas pessoas, você vai conseguir encontrar gaps. E é nesses gaps que você vai montar o teu projeto unicórnio. Como consigo identificar alinhamentos, desalinhamentos com o objetivo de posicionar? Acabei de falar, o alinhamento e o desalinhamento é o resultado da análise da correlação entre oferta e demanda, entre o que está sendo ofertado e o que está sendo desejado. Isso aqui eu já falei, né? O que garante o sucesso e quais riscos enfrento na estruturação de um projeto unicórnio no mercado imobiliário? Quais ferramentas e temas me ajudariam nesse processo? Cara, você vai correr um grande risco. O risco de dar certo, o risco de vender tudo, o risco de não ficar com nenhum estoque, de ganhar muito dinheiro. Esse é o grande risco que você vai ter. E o que você faz para conseguir fazer isso? Trabalhe aquele processozinho, olha o vídeo, volta aqui e olha o passo a passo. Fazendo isso, meu amigo, dificilmente você vai deixar de alcançar esse objetivo e ser o cara que cria o efeito manada e não o efeito manada. Olha que interessante. Porque aí quando você for, meu irmão, que lançar um projeto, que lançar um negócio, que acertar na mosca e conseguir vender ele muito bem posicionado, aí, meu irmão, é você que faz com que todo mundo queira te copiar depois. Para ser considerado um projeto unicórnio, eu necessito incorporar todo e qualquer tipo de atributo de infraestrutura e lazer. Vou até tirar o óculos. Eu botei o óculos agora eu vou tirar. Não, cara, você só vai colocar os atributos que forem importantes para as pessoas. Essa é a lógica. E, sobretudo, aquilo que as pessoas quiserem e que os meus concorrentes não estão vendo. É exatamente isso. Essa é a lógica. Os gaps. Vamos em frente. Botando o óculos de novo. Depois que a gente faz 25 anos de idade é horrível. Um produto considerado um unicórnio em uma região pode ser replicado tranquilamente na mesma região ou em outras regiões similares? Cara, isso é uma pergunta que sempre me fazem. Eu sempre digo que é muito raro você conseguir fazer o mesmo ciclo de negócio o tempo inteiro na mesma região. Mas em regiões semelhantes, que é aquela que a gente chama regiões siamesas, que tem o mesmo comportamento de consumo, a mesma estrutura de dinâmica econômica, a mesma estrutura da demanda reprimida, cara, semelhantes, né? Você consegue sim trabalhar. Você só precisa entender que cada projeto é um projeto novo, cada mercado é um mercado diferente.
E ainda que você tenha similaridades, procure entender se os desejos, se aquilo que é disruptivo para aquelas pessoas na outra cidade bate com aquele projeto que você fez. Por quê? Porque cada cidade tem a sua cultura. Independente de nós estarmos comparando aqui dinâmica econômica, com o número de pessoas, com perfil de renda, a gente tem um fator cultural. E isso impacta muito. Então, cada projeto você vai ter que fazer o seu dever de casa, que é o quê? Entender o que é importante para as pessoas e comparar aquilo que está sendo ofertado pela concorrência. Não queira replicar um projeto sem fazer o seu dever de casa. A chance de você dar um chute no paralelepípedo é grande. Quais dicas que o empreendedor possa ser mais assertivo na estruturação de um novo produto, um produto disruptivo? Cara, é entender o mercado. E aí a gente volta para aquela retórica de sempre, entender para empreender. Você fazendo isso, meu amigo, dificilmente você vai errar. E você vai chegar àquelas belas duas grandes possíveis conclusões. Você vai entender que dá para fazer uma coisa bacana, ou você vai entender que não dá para fazer nada e vai procurar uma outra oportunidade. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha com seus amigos, com aqueles que você acredita que fará sentido, com aqueles que você acredita que pode ajudar no desempenho e na modelagem de novos negócios no setor imobiliário. Um abração. Posso? O objetivo desse programa é colocar um unicórnio no setor imobiliário. Será que é isso mesmo? Não.